Olá, hoje vamos falar sobre análise de algoritmos e, posteriormente, algoritmos de ordenação, dentro dessa parte de análise. Antes de mais nada, vamos considerar o conceito sobre problema, né? Problema, então, seria algo que deve ser executado para se resolver esse problema. Ele envolve, então, entradas, que seriam recursos, né? Coisas que são passadas, que eu precisaria para resolver essa tarefa, que vão me determinar saídas, que podem ser informações, dados que vão ser gravados e assim por diante. Mas presume-se que a gente tenha sempre um problema e que através desse problema eu determine um algoritmo, né, que onde eu teria uma sequência de ações que, se forem executadas determinada ordem, eu vou ter uma solução para esse problema que eu tinha aqui anteriormente. Um algoritmo depois, ele pode ser passado para uma linguagem de programação, então a gente diz que a gente cria uma instância desse algoritmo dentro de uma linguagem de programação. Por que uma instância? Porque o mesmo algoritmo, a mesma solução que a gente poderia dar para resolver esse problema, poderia ser feita em várias linguagens de programação. Então, para cada uma delas, o algoritmo seria utilizado dentro da estrutura da linguagem, mas sempre seria o algoritmo que estaria resolvendo um problema. Quer dizer, em qualquer linguagem de programação, esse problema deveria estar sendo resolvido. A análise de algoritmos, ela envolve onde a gente analisa o comportamento dos algoritmos e não dos programas, tá? Então, fazer uma análise de algoritmos, como a gente até separou lá atrás, é verificar como um algoritmo se comporta e não um programa. Tudo bem? O programa tem a ver com a estrutura da linguagem, corrigir erros de compilação e tudo mais. Mas algoritmo seria ver se o que foi proposto dentro dele resolve um determinado problema. E essa análise também estuda a estimativa de recursos, que pode ser de tempo, de espaço e outras coisas, que vão ser usados para executar um algoritmo específico que vai resolver um determinado problema. Então, para criar-se esse algoritmo, eu precisaria de recursos, né? Que tempo que eu vou precisar, que espaço, que máquina, que assim por diante, eu determino isso daí. E também nessa análise, a gente estima o grau de dificuldade desse problema que foi proposto, para o qual o algoritmo vai ser construído. Então, às vezes, o nosso problema é algo muito simples, o nosso algoritmo vai ser mais simples, mas às vezes o nosso problema é muito complexo, esse algoritmo vai ser mais complexo. E muitas vezes até o problema é simples e a gente acaba criando um algoritmo muito complexo, onde ele poderia ser criado de uma maneira diferente, né? Então, para isso que a gente faz uma análise, para torná-lo mais eficiente. E também nesta análise, a gente estaria estudando a correção e o desempenho desse algoritmo. Então, a análise, na verdade, envolve todo esse estudo, né? Toda essa fase onde a gente determina como o algoritmo está funcionando. E é muito importante fazer essa análise, porque de análise assim, a gente cria, a gente vai ver até mais para frente, a gente cria possíveis outros algoritmos que poderiam estar resolvendo o mesmo problema. Com relação ainda a isso, a gente pode dizer que existem ferramentas matemáticas que a gente utiliza quando está fazendo esta análise de algoritmos, tá? Que envolve mais a parte matemática. Então, tem a análise combinatória, teoria das probabilidades e outras ferramentas, por exemplo, logaritmos, potências, gráficos e outras coisas mais dentro da matemática que são usadas para determinar as diferenças entre uns algoritmos e outros. As vantagens, então, de se trabalhar a análise de algoritmos, a gente pode conseguir verificar se um algoritmo é viável, ou seja, se ele é capaz realmente de resolver aquele problema. Podemos saber qual é o melhor algoritmo para a resolução de um problema, ou seja, eu posso ter mais de um e fazer comparações de eficiência entre eles para determinar qual deles é o melhor.
e projetar um algoritmo eficiente. Que seria isso? Um algoritmo que seja capaz de resolver de maneira eficiente aquele problema que foi passado. Critérios que são usados para avaliação na análise de algoritmos. A gente determina se esse algoritmo é simples, né? Se ele tem uma simplicidade, ou seja, ele é fácil de ser compreendido, implementado e mantido, né? Ou seja, alguém fez esse algoritmo, mas se eu precisar estudá-lo, eu vou conseguir compreendê-lo, ele não está assim confuso, né? Ele vai ser fácil de ser implementado numa linguagem de programação e se precisar ser feito alguma atualização para melhorá-lo, seria fácil essa mantenidade. Correção, que seria a fase de correção, então. Para toda entrada, existe uma saída correta nesse algoritmo. Ou seja, para resolver um algoritmo, eu passo algo para ele vai processar essa entrada e resolver, né? E determinar uma saída. Essa saída é a saída correta que resolve o nosso problema. Testes, isso aqui é até uma frase que o Dijkstra, né, colocou, onde ele diz que testes servem apenas para provar que um algoritmo tem erros, nunca para provar que ele está correto. Isso a gente vê muito nos nossos programinhas que a gente faz, né? Muitas vezes a gente cria um algoritmo, passa por uma linguagem de programação, aí testa, tal, bonitinho, e a gente vê que ele não tem erro nenhum, quer dizer, não tem nenhum erro de compilação, tal. Mas não significa que ele realmente está correto, ou seja, ele está fazendo o que realmente ele deveria de fazer para resolver aquele problema. E a eficiência, que é um critério muito importante. Então, se for mais rápido que outros algoritmos que resolvem o mesmo problema. Ou seja, aqui a gente teria a comparação de vários algoritmos para o mesmo problema e poderia estar verificando a velocidade com que esse algoritmo executa, né? Então, a gente teria vários algoritmos, aquele que executasse de uma maneira mais rápida, mas numa mesma máquina, de mesmo processador, né? Não vale estar sendo em máquinas diferentes, porque às vezes o processador é mais lento, obviamente aquele programa rodaria de uma maneira mais lenta. Tá? Então, critérios para avaliação: simplicidade, a correção e a eficiência. Tipos de medida de eficiência, então. A gente poderia ter uma eficiência temporal, onde a gente mede o tempo da execução do algoritmo. Então, é relacionado com tempo, né? Dado um algoritmo, quanto tempo ele leva para ser executado numa determinada máquina, com determinado processador e assim por diante. E a eficiência espacial, tem a ver com espaço. Mede o espaço extra gasto na execução do algoritmo. Quanto de memória, quanto de armazenamento, tal, ele precisa para ser executado. Então, é uma eficiência espacial. Então, se ele levar menos tempo e ocupar menos espaço, ele pode ser mais eficiente. Dentro da análise de algoritmos, a gente tem então a chamada análise de complexidade, que estima então a velocidade que um algoritmo possui, prevê o tempo que ele vai consumir, né, para executar, determina o custo para resolver um problema específico, né? Esse custo tem a ver com tempo, tem a ver com máquina, tecnologia, assim por diante, né? Tudo é um custo que resulta no melhor caso, pior caso ou caso médio. Então, quando a gente trabalha com a ideia de custo, né? A gente determina, sempre importante verificar qual é a eficiência, né, desse algoritmo no melhor caso. O melhor caso seria dado algo que ele está sendo executado e melhor, né, o melhor execução é se acontecer isso. Se tiver um pior caso, seria no pior das hipóteses, seria isso. E um caso médio, que é quando se tira uma média entre o melhor caso e o pior caso. Então, muitos dos algoritmos, eles determinam qual é a sua melhor hipótese, a sua pior hipótese para ficar dentro de algum contexto.
A análise da complexidade, então, ela permitiu que fossem criados diferentes tipos para algoritmos de ordenação. Então, os algoritmos de ordenação, né, são aqueles que a gente colocaria para permitir que um espaço de dados que está armazenado num vetor possa estar ordenado de forma crescente ou de forma decrescente. Então, aparentemente são valores que estão lá dentro, eu precisaria classificá-los. Mas com isso, com essas análises que foram feitas em algoritmos, né, testes, estudos, determinou-se uma porção de tipos de algoritmos que fazem essa ordenação. Então, eles partem de algo, né, que é algo desordenado, e tentam chegar num final único, que é aquele espaço de valores ordenado. Mas a execução para fazer aquilo foi feita de diversas maneiras diferentes. Então, foram vários algoritmos que foram criados, tá bom? Então, esses algoritmos para ordenação de valores, eles podem ser classificados como métodos, né, ou algoritmos simples, que são aqueles para pequenos vetores, ou seja, vetores com uma quantidade de valores pequenas, né, e que vai exigir pouca complexidade. Então, existem alguns, né, que fazem essa parte, e tem outros que a gente chamaria de métodos eficientes, que seriam para vetores com uma quantidade maior de dados, que teria uma complexidade um pouco maior. Então, dependendo do tamanho, né, da quantidade de valores lá dentro, a gente poderia pegar algoritmos que estariam nos métodos simples ou então algoritmos que estariam nos métodos eficientes. Nos métodos simples, a gente tem alguns tipos, né? Coloquei alguns aqui para a gente comentar. Então, desses simples, são então aqueles que exigem que tem um vetor com menor valor, né? Menor quantidade de valores. A gente poderia trabalhar o insertion sort, que seria a ordenação por inserção. Então, este tipo de método, né, de algoritmo, ele vai da esquerda para a direita, né, vai selecionando um valor de cada vez, posicionando para trás no lugar em que ficariam na ordem. Então, ele pega um valor qualquer, né, da ponta, por exemplo, lá na ponta final, e ele vai comparando ele com todos os valores para trás, verificando em qual dos lugares ele teria que ficar, e coloca ele em algum lugar. Mas às vezes ele tem que ficar passando os valores, né, pulando posições para um determinado espaço ficar vazio para ele. Aí ele faz com a outro e assim por diante, até ele conseguir trazer todo mundo e deixar todo mundo no lugar. Isso exige muitas passadas, muitas comparações, muitos deslocamentos de valores das posições onde eles estão. Por isso que ele é voltado mais para se a gente tiver um vetor com poucos valores. Mas ele é eficiente, ele consegue fazer com que o vetor fique ordenado no final. O chamado selection sort, que é uma ordenação por seleção, ele seleciona o menor item entre todos e coloca ele na primeira posição. Depois pega o segundo menor valor e coloca ele na segunda posição. Depois pega o terceiro menor valor e coloca na terceira posição. Com isso, ele vai fazendo com que todo mundo fique bonitinho, ordenado. Tá? Então, mas também vale para um conjunto pequeno de valores, porque se eu tiver, por exemplo, 15 valores, é fácil eu olhar 15 números e achar qual é o menor, e vou lá e coloco ele na primeira posição. Mas colocar na primeira posição também significa deslocar todo mundo para aquela posição receber aquele valor. Desconsiderando aquele, qual é o menor valor? Pego ele e jogo na segunda posição, mas deslocando valores. Ou seja, eu vou fazendo muito trabalho, né, de movimentação. Então, se eu tiver um vetor muito extenso, isso vai levar muito tempo de execução. Então, ele já não se torna tão eficiente, mas funciona também. Um outro que a gente até já conhece, já trabalhamos, que é o bubble sort, que é a ordenação bolha, né? A gente trabalha com um conjunto de 2 for até, né? Onde a gente tem um vetor que
que N vezes, né, e a cada vez posiciona o maior valor na última posição do intervalo considerado. Então, eu passo por aquele vetor, vou pegando o maior valor, vou empurrando, 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 até que ele caia na última posição. Aí eu desconsidero ele, considero ele, né, fora ele, o outro conjunto de valores que sobrou, faço a mesma coisa de novo. Tento pegar o maior valor e chegar na penúltima posição. Desconsiderando ele, o que sobrou, faço a mesma coisa. Vou levando ele, o maior valor desse intervalo, e levando na antepenúltima posição. E assim por diante eu vou até que sobrem todos. Né? Isso vai sobrando, sobrando, e todo mundo vai ficar ordenado bonitinho. Então, ele também é eficiente, ele resolve, mas para um conjunto pequeno de valores. Bom, esses algoritmos todos, então, eles são padrões, eles têm esse nome. Qualquer lugar que vocês venham procurar na internet, vocês acham o algoritmo padrão deles, né, funcionando. Inclusive, existem vídeos que mostram bonitinho a ideia de como os valores são ordenados. Dentre os métodos eficientes, a gente poderia falar do Quicksort, que é muito conhecido, ele é chamado de ordenação rápida, ele é considerado até um dos mais rápidos que existem para trabalhar com vetores de grande quantidade de valores dentro dele, certo? Ele é classificado na estratégia divisão e conquista, então essa aqui é uma estratégia utilizada para algoritmos, né? E que a gente trabalha a ideia de primeiro se dividir, já que a gente tem uma quantidade muito grande de valores, a gente vai dividindo essa quantidade para depois conquistar, ou seja, aí é que realmente depois eu vou fazer a minha ordenação. Ele tem um algoritmo um pouco complexo para compreender, tá? Eu tentei escrever alguma coisa aqui, mas eu acho que se vocês até pegarem um outro material que fale um pouquinho mais sobre ele, vocês venham entender melhor. Mas ele parte de um elemento qualquer pivô, ou seja, ele escolhe alguém, né, dentre um conjunto de valores, e tenta fazer com que todo mundo que seja menor que ele vá para o lado esquerdo, e quem seja maior que ele fique para o lado direito. Então, mas ele, pivô, tem que de tal maneira ficar numa posição que seria dele mesmo. Quem está para a esquerda dele, então, vai fazer a mesma coisa, vai escolher um pivô que vai, a partir desse pivô, juntar os menores para a esquerda e os maiores para a direita. Então, cada pedacinho que for separando para a esquerda ou para a direita, vai tendo um pivô que vai separando os menores para a esquerda e os maiores para a direita. E vai indo até que uma hora não dê mais para arrumar ninguém desse jeito. Quando você tiver vários pedacinhos divididos, vários pedacinhos pequenininhos, aí você começa a classificá-los e voltando para trás e juntando, certo? Os pedaços de cada lado. Então, você está conquistando, tá? Cada parte, então, é recursivamente ordenada da mesma forma até o final. Lembra, recursivamente tem a ver com aquelas funções recursivas que a gente já comentou. As funções recursivas são as funções que se chamam a elas mesmas. Por isso que a gente usa as recursivas, porque a gente não sabe quantas divisões eu vou fazer para frente. Então, na função recursiva, ela vai se chamando até que não precise mais, até que a gente chegue no limite, depois a gente vai voltando para trás, tá bom? Então, outro tipo de método eficiente, né? A gente teria o merge sort, né? Que é aquele de ordenação e intercalação, onde ele utiliza a estratégia também da divisão e conquista. Ele divide o espaço em pedaços menores e menores e menores, até que eu fique com 2 elementos dentro dele, tá? E cada pedacinho, então, que tiver com 2 elementos dentro dele, eu classifico, né? Ou já está classificado, ou no mínimo vai inverter uma vez. Aí, feito isso, em cada pedacinho, eu vou voltando para trás, conquistando. Ou seja, nesse método eu vou intercalando. Então, eu pego um pedacinho de um com um pedacinho do outro e vou criando um outro acima dele, onde eu vou colocando o menor, o outro menor, outro menor, outro menor, de forma que eu tenho algo mais classificado. Então, se eu tinha um pedacinho com 2 e outro pedacinho com 2, eu tenho que chegar a um pedacinho com 4
né, intercalando eles de forma que fiquem classificados. Esse de 4 com outro possível de 4 que for aparecer, vão virar 8, e vão virar 16, e assim por diante, até eu chegar ao final do meu conteúdo todo, certo? O outro método também interessante é o chamado Shell Sort, né? Esse aqui nem foi traduzido, porque Shell é o sobrenome da pessoa que criou, né, esse método aqui, também utiliza divisão em conquista. Ele passa várias vezes pelo vetor e vai dividindo em grupos menores, e em cada um aplica o método de ordenação por inserção, que é um método que a gente viu na parte anterior, né, com um método simples. Então, num trechinho que ele tiver, ele faz o método de inserção, ou seja, ele pega o menor valor, põe na primeira posição, e assim por diante ele vai arrumando bonitinho. Tá? Mas ele tem que fazer isso várias vezes, e vai mexendo no grupinho daqui, no grupinho dali, até que ele resolva todo completamente, tá? Até determinar o ponto de inserção do valor do grupo. Então, aqui são alguns que a gente colocou. Existem outros métodos eficientes, esses aqui são os mais conhecidos, existem outros que podem ser estudados, pesquisados, mas é aquilo que a gente estava comentando. Estes métodos, esses algoritmos de ordenação, foram criados, então, a partir de um problema inicial, né, de uma entrada inicial, que é um vetor com valores, até se chegar numa saída, que é o problema resolvido, mas o meio, né, o processamento foi feito de maneira diferente. E ele foi possível a gente ter vários algoritmos desse tipo, porque foram feitas análises nos algoritmos. Ou seja, se a gente ainda pegar esses algoritmos que existem hoje, fazer uma análise e tal, pode ser que venham a ser criados outros algoritmos de ordenação que façam esse determinado trabalho também, certo? Então, por aqui vamos ficando. Falamos então hoje sobre análise de algoritmos e dentro dessa análise comentamos os algoritmos de ordenação, tá? Muito obrigada.